Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Hoje a gente vai falar sobre os erros numéricos. O erro é definido como a diferença entre o valor exato de uma grandeza e uma aproximação para ela, de forma que o valor aproximado é igual ao valor exato mais o erro. O erro é positivo quando a aproximação é maior que o valor exato e o erro é negativo quando a aproximação é menor que o valor exato. Na maioria das vezes, a gente só se interessa pelo valor absoluto ou módulo do erro. O erro absoluto carrega a mesma unidade que a grandeza. Por exemplo, se eu estou medindo o comprimento de um objeto em metros, o erro também é dado em metros. Uma outra medida de erro bastante popular é o erro relativo, que é dado pelo erro absoluto dividido pelo módulo do valor exato. O erro relativo é adimensional, isto é, ele não tem unidade, e ele se adequa à ordem de grandeza da variável x. É também bastante comum expressar o erro relativo em percentuais. Para isso, basta multiplicar por 100 e escrever o símbolo de percentual ao lado. Vamos ver um exemplo no Python. O valor exato de uma grandeza é 105,24 e a aproximação para ela é 105,11. O erro absoluto é o módulo da diferença entre esses dois valores, isto é, 0,13. Então eu criei três variáveis, uma para cada tipo de erro. Aqui está o erro absoluto igual à função ABS, que é o módulo ou valor absoluto, da diferença entre o valor exato e o valor aproximado. Depois o erro relativo é o erro absoluto dividido pelo valor absoluto do x exato. E o erro percentual é o erro relativo multiplicado por 100. Eu apresento os três valores na tela. Observam que eu escrevi o erro relativo em notação científica porque isso é muito comum. Isso porque na maioria das vezes a gente só está interessado na ordem de grandeza do erro relativo. Lembrando os comandos de formatação, G indica o número de dígitos significativos e escreve notação científica. Uma observação importante é que o erro relativo e o erro percentual são invariantes por escala. Isso significa que se eu multiplico o valor exato e o valor aproximado por uma constante não nula, o erro relativo e o erro percentual seguem sendo os mesmos. Por exemplo, comparando 105,24 contra 1,0524, isto é, eu dividi por 100 tanto o valor exato como o valor aproximado. Ao executar, eu vejo que o erro absoluto foi dividido por 100, mas o erro relativo não. Vejamos agora esse exemplo. Eu tenho uma variável x e uma variável y. X é um número da ordem de 3 e y é um número da ordem de 1000. Agora a gente calcula os erros absolutos e os erros relativos. E nós vemos ali embaixo. Para a primeira variável tem um erro absoluto da ordem de 10 a menos 2 e para a segunda variável um erro absoluto da ordem de 3. Já o erro relativo da primeira é da ordem de 10 a menos 2 e da segunda é da ordem de 10 a menos 3. Como o erro relativo é a grandeza com a qual a gente mais se importa, normalmente a gente diria que a segunda aproximação é a melhor. Outra maneira de expressar o erro relativo bastante popular é o conceito de dígitos significativos corretos ou dígitos significativos exatos. É um conceito que é baseado na própria escrita decimal. Então a gente compara a representação decimal do valor exato e do valor aproximado e conta quantos dígitos significativos concordam em suas representações. Por exemplo, 301,2416 é aproximado por 301,2 e nós vemos 4 dígitos idênticos, 3012, 3012. Então, nessa definição, a aproximação tem 4 dígitos significativos corretos. Mas atenção, existe uma dificuldade em definir assim. Se o valor exato é 5 e eu tenho duas aproximações, uma para cima e uma para baixo, cada uma diferindo de 0,0001, o erro absoluto é idêntico em ambas, e o erro relativo também. Mas na aproximação para baixo, não existe nenhum dígito que concorda com o de cima, enquanto na aproximação x2 existem 1, 2, 3, 4 dígitos que concordam. Então existe alguma coisa de errado ao simplesmente comparar dígitos na representação decimal. Então a gente vai construir uma definição mais precisa para o conceito de dígitos significativos corretos. Para a gente entender por que é assim, eu vou fazer o seguinte procedimento. Primeiro eu vou dividir cada um dos números pelo valor exato. E nós vemos que em ambos os casos o erro é 2 vezes 10 na menos 5. E esse erro vem a ser o erro relativo da aproximação de cada um. E agora a gente observa que a segunda aproximação difere apenas na sexta casa. Isso nos motiva a definir o número de dígitos significativos sempre comparando com o caso x igual a 1, a partir do erro relativo, e a gente faz a seguinte escolha. Se o erro relativo é menor ou igual que 5 vezes 10 na menos p, então a gente diz que a aproximação tem pelo menos p dígitos significativos. Existe uma certa arbitrariedade nessa escolha, mas é uma convenção bastante popular. Vou reproduzir o exemplo anterior em Python. O valor exato é 5, eu tenho uma aproximação um pouquinho maior, uma aproximação um pouquinho menor, ambas diferem do mesmo erro absoluto. Eu calculo o erro relativo para cada uma das aproximações
Vejo que o erro relativo é 2 vezes 10 a menos 5, como eu esperava. Agora, como que eu busco o número p? Eu vou primeiramente estudar a identidade nessa expressão. Isto é, eu vou trocar o sinal de menor ou igual por uma igualdade. Então eu tenho que o erro relativo é igual a 5 vezes 10 na menos p. O que acontece exatamente quando 10 na menos p é igual ao erro relativo dividido por 5. Aplicando o logaritmo decimal em ambos os lados, eu tenho menos p igual ao logaritmo decimal do erro relativo dividido por 5. Passo o sinal de menos para a direita, eu tenho essa expressão. Como o logaritmo de 1 sobre y é menos o logaritmo de y e o logaritmo do produto é a soma dos produtos, eu posso reescrever o valor de p da seguinte forma. Logaritmo de 10 do inverso do erro relativo mais o logaritmo na base 10 de 5. O logaritmo na base 10 de 5 é 0,7. Então, eu construo a seguinte aproximação para simplificar a definição. O número de dígitos significativos exatos ou corretos entre x e x barra é definido como o arredondamento para o inteiro mais próximo daquele logaritmo, o que também pode ser como menos o inteiro mais próximo do logaritmo do erro relativo. Agora aqui um exemplo no Python. Aqueles mesmos valores, eu calculei os mesmos erros relativos e agora eu calculo o número de dígitos significativos usando a função round, que arredonda para o inteiro mais próximo. Eu tenho o erro relativo 2 vezes 10 a menos 5, o que produz 5 dígitos significativos. Para entender um pouco melhor o que está acontecendo, eu vou remover a função round e apresentar o p como um número com a parte fracionária. Então eu tenho 4,69 aqui. Se eu melhorar a aproximação, esse número melhora. Então, por exemplo, 4,999. Observa que não tem nenhum dígito igual na representação decimal, mas na verdade está muito próximo de 5. E o que acontece é que aumenta o número de dígitos significativos. Vou voltar a apresentar com a função round. Então vejo que a primeira aproximação tem 5 dígitos significativos e a segunda 9. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima!